As crueldades mais profundas raramente são barulhentas. Elas acontecem no instante em que alguém se lembra do café de um estranho, mas esquece a mulher que o espera em casa. Clara Whitmore estava sozinha na sala de jantar de tons de mel da mansão Whitmore, alisando a frente de um vestido azul marinho que um dia foi o favorito de Damião. O velho relógio de pêndulo no corredor deu 10 badaladas, cada eco afundando no silêncio como mais um lembrete de que ela ainda esperava. Lá fora, a chuva do início do outono caía suavemente sobre as colinas de Greenwich, Connecticut, embaçando as luzes além das altas janelas. A mesa de jantar estava posta para 2 desde as 6. Louças finas intocadas. 2 cálices de cristal refletiam o brilho quente das velas. No centro da mesa, um pequeno bolo de chocolate de aniversário, decorado com um elegante glacê branco e 35 pequenas estrelas prateadas. Apenas uma vela permanecia sem acender. Mais cedo naquela manhã, todos os funcionários da casa tinham desejado feliz aniversário a Clara. Ela agradeceu a cada um com um sorriso caloroso, convencida de que a única saudação que realmente importava viria do seu marido. Ela até fez o bolo pessoalmente, apesar de ter uma equipe de cozinha completa, porque queria que uma parte da noite viesse das suas próprias mãos. Ela olhou para o telemóvel novamente. Nenhuma mensagem, nenhuma chamada perdida, nenhum simples feliz aniversário. Ela disse a si mesma para não se decepcionar. Damião estava sempre ocupado. Reuniões demoravam mais do que o esperado. Situações inesperadas exigiam atenção. Ela tinha repetido essas explicações durante anos, até que soavam menos como conforto e mais como um hábito. Ainda assim, hoje à noite parecia diferente. Hoje à noite ela queria que ele se lembrasse sem um lembrete no calendário ou que alguém o incentivasse. Exatamente às 20:37, os faróis varreram a entrada principal. O coração de Clara reagiu antes dos seus pensamentos. Ela endireitou a postura, tirou uma ruga invisível do vestido e sorriu para o seu reflexo na janela. Momentos depois, a pesada porta da frente abriu-se. Damião Whitmore entrou, tirando o casaco escuro enquanto terminava uma chamada de negócios. Antes mesmo de olhar para a sala de jantar, ele tirou o telemóvel do bolso e gravou uma rápida mensagem de voz. Lembrete para amanhã. Café expresso duplo, leite de aveia, sem açúcar. Ela mudou no mês passado. Ele guardou a gravação, colocou o telemóvel de volta no bolso e caminhou adiante, sem perceber que Clara tinha ouvido cada palavra. Ela baixou os olhos por apenas um segundo. Ele tinha se lembrado de uma pequena mudança no café da manhã da sua assistente. Ele tinha esquecido o dia que a sua esposa esperava silenciosamente há meses para partilhar com ele. Damião finalmente notou Clara parada ao lado da mesa. Por um breve momento, ela acreditou que o reconhecimento pudesse cruzar o seu rosto. Em vez disso, ele ofereceu um sorriso cansado. "Dia longo?" perguntou casualmente. Clara olhou para ele, depois para o bolo de aniversário intocado, brilhando sob a luz das velas. Ela poderia tê-lo lembrado. Ela poderia ter apontado para as flores, as velas, o jantar cuidadosamente preparado ou simplesmente dito as palavras que ele esquecera. Em vez disso, ela sorriu com uma calma que surpreendeu até a si mesma. "Foi", respondeu suavemente, "mas está quase a acabar." Damião aceitou a resposta sem ouvir o significado por trás dela. Seus pensamentos já haviam derivado para as reuniões, contratos e horários de amanhã. Clara pegou um fósforo, acendeu a única vela ela mesma e observou a pequena chama tremeluzir contra os cálices de cristal. Ela fechou os olhos por um momento silencioso e fez um desejo que nunca falou em voz alta. Quando os abriu novamente, ela soprou suavemente a vela antes mesmo que alguém mais na sala percebesse que ela estivera acesa. Damião mal notou quando Clara levou o bolo intocado para a cozinha ela mesma. Uma das empregadas avançou silenciosamente, oferecendo-se para ajudar. Mas Clara respondeu com um pequeno aceno de cabeça que encerrou a conversa antes mesmo de começar. Ela colocou cuidadosamente o bolo na geladeira, fechou a porta e ficou lá por um momento, olhando para o seu próprio reflexo fraco no aço inoxidável. A vela ardera por menos de um minuto, mas o cheiro de cera derretida pairou no ar por muito mais tempo.
Atrás dela, a sala de jantar permaneceu exatamente como ela a arranjara horas antes. Exceto que agora, o silêncio parecia mais pesado do que os pratos de cristal ou os talheres polidos. Damião já havia desaparecido em seu escritório na extremidade oposta da mansão. Através da porta fechada, o ritmo fraco das chamadas de conferência recomeçou como se a noite nunca tivesse parado. Clara subiu as escadas sem fazer barulho. Tirou o vestido azul marinho com o mesmo cuidado com que o havia vestido, pendurou-o cuidadosamente dentro do armário, trocou para um confortável suéter cor de creme e amarrou o cabelo. Não havia lágrimas. Não porque ela fosse mais forte que a decepção, mas porque a decepção se tornara tão familiar que já não a surpreendia. Ela olhou uma vez para a elegante caixa de presente que repousava na cômoda. Meses antes, ela comprara uma caneta tinteiro vintage gravada com as iniciais de Damião, depois de ouvi-lo admirar uma em uma loja de colecionadores. Ela imaginara rir juntos durante o jantar, enquanto trocavam presentes. Agora, ela colocou calmamente a caixa fechada na gaveta inferior e fechou-a. Lá embaixo, Damião finalmente saiu do seu escritório quase uma hora depois. As luzes da sala de jantar estavam apagadas. Apenas uma lâmpada perto da escada permaneceu acesa. Ele franziu ligeiramente a testa. "A Clara já comeu?" perguntou a uma das funcionárias. "Não, senhor", respondeu a mulher com cuidado. A senhora Whitmore disse que não estava com fome. Damião assentiu distraidamente. "Diga à cozinha para não me esperar amanhã de manhã. Eu saio cedo." Ele nunca perguntou por que 2 lugares intocados ainda estavam na mesa. Ele nunca questionou as flores ou os guardanapos de linho dobrados ou por que cera fresca havia endurecido ao lado de um suporte de bolo vazio. Para ele, parecia simplesmente mais um jantar que não aconteceu. Na manhã seguinte, Clara acordou antes do nascer do sol, como sempre fizera. O hábito a guiou pelos corredores silenciosos da mansão Whitmore. Ela preparou o café para si mesma, observou as primeiras luzes se espalharem pelos jardins e ouviu os pássaros substituírem a chuva que caíra a noite toda. Normalmente, ela preparava o café da manhã, sabendo que Damião descia correndo com um arquivo numa mão e o telemóvel noutra. Normalmente, ela o lembrava de comer algo antes de sair. Normalmente, ela colocava uma caneca de viagem na mão dele porque sabia que ele a esqueceria de outra forma. Esta manhã, ela não fez nada disso. Serviu uma única chávena para si mesma e levou-a para o terraço. Exatamente às 7h, Damião entrou na cozinha, abotoando o punho da camisa enquanto lia e-mails. Ele olhou para o balcão, fez uma pausa por um breve segundo e abriu um armário procurando uma caneca. "Todos dormiram até tarde?" murmurou. Uma empregada hesitou antes de responder. "A senhora Whitmore já está lá fora, senhor." Damião olhou pela janela e viu Clara sentada sozinha com o seu café, observando silenciosamente o nascer do sol. Algo na imagem parecia familiar. Por anos ela sempre estivera lá dentro, certificando-se de que todos os outros estivessem prontos antes de pensar em si mesma. Ele considerou sair, mas o telemóvel tocou antes que ele chegasse à porta. "Bom dia, Emily." Ele atendeu imediatamente. "Sim, revisei a agenda. Boa sacada em mover a reunião com os investidores. Estarei lá em 45 minutos." Clara ouviu apenas fragmentos da conversa que chegavam através da janela aberta. Ela não reagiu. Ela simplesmente levantou a sua chávena de café e continuou a observar a luz do sol espalhar-se pelo relvado. Damião encerrou a chamada, pegou a sua pasta e apressou-se para a entrada principal. A meio caminho da porta chamou de volta: "Provavelmente chegarei tarde de novo esta noite." Clara virou a cabeça o suficiente para que ele visse o seu perfil. "Conduz em segurança", respondeu com polidez silenciosa. Não havia decepção na sua voz, nem pedido para ele voltar para casa cedo, nem lembrete de que eles não partilhavam um jantar real há semanas. Damião saiu, sentindo-se estranhamente inquieto. Ele não conseguia explicar por quê. Clara não tinha discutido, ela não tinha reclamado, ela nem sequer parecia chateada. No entanto, enquanto seu carro desaparecia pela longa entrada ladeada de Maple, a mansão parecia menos um lar e mais um edifício lindamente mobiliado onde 2 pessoas simplesmente aconteciam de viver sob o mesmo teto.
As mudanças começaram tão silenciosamente que ninguém na mansão Whitmore conseguia dizer exatamente quando começaram. Não houve discussões dramáticas, nem portas batidas, nem confrontos emocionais que ecoassem pelos corredores. Em vez disso, pequenas rotinas simplesmente desapareceram uma a uma, até que a vida que Clara e Damião construíram juntos já não parecesse a mesma. Na noite de segunda-feira, a mesa de jantar permaneceu desarrumada. A equipa de cozinha trocou olhares incertos antes de preparar apenas uma refeição leve para Clara. Ela agradeceu, comeu sozinha na sala de café da manhã com vista para os jardins e voltou para a biblioteca com um romance que há meses pretendia terminar. Quando Damião chegou em casa perto das 23h, parou do lado de fora da sala de jantar vazia. Por um breve momento, perguntou-se por que as luzes estavam apagadas, depois descartou o pensamento. Clara deve ter aprendido a não esperar mais, disse a si mesmo. Isso provavelmente era mais saudável para ambos. Terça-feira passou quase da mesma forma. Clara passou a tarde a fazer voluntariado num centro de alfabetização infantil no centro de Greenwich. Algo que ela adiara repetidamente ao longo dos anos, porque sempre queria estar disponível sempre que Damião chegasse inesperadamente em casa mais cedo. Ela sorriu enquanto lia histórias para crianças reunidas em tapetes coloridos, surpreendida com o quão pacíficas 2 simples horas podiam parecer quando ela já não olhava para o relógio. Enquanto isso, o dia de Damião desenrolou-se com precisão militar. Emily, sua assistente executiva, tinha todas as reuniões organizadas antes mesmo que ele entrasse no escritório. Ela o lembrava de chamadas de conferência, ajustava horários de viagem e colocava silenciosamente uma xícara fresca de café em sua mesa exatamente como ele preferia. Sem açúcar, disse ela com um sorriso amigável, exatamente como você gosta. Damião assentiu apreciativamente sem olhar para os documentos à sua frente. A eficiência tornara-se tão normal que ele raramente a notava mais. Quarta-feira de manhã trouxe outra mudança sutil. Por anos, Clara sempre enviava uma mensagem a Damião ao almoço com uma simples pergunta se ele havia comido. Às vezes ele respondia, muitas vezes ele esquecia. Naquela tarde, o seu telemóvel permaneceu em silêncio. Por volta das 13h, ele olhou para a tela quase inconscientemente esperando a notificação familiar que nunca chegou. Ele esperou mais 15 minutos antes de se convencer de que ela provavelmente estava ocupada. A sensação desapareceu quase tão rapidamente quanto surgiu quando outra reunião exigiu sua atenção. Em casa, Clara parara de arranjar flores frescas no escritório de Damião. Ela não substituía mais fotografias de família por outras mais recentes, nem deixava notas escritas à mão, desejando-lhe sorte antes de negociações importantes. Nada disso parecia raiva. Ela simplesmente parou de fazer coisas que haviam passado despercebidas por anos. As empregadas observaram as diferenças antes de qualquer outra pessoa. Dona Alvarez, a gerente da casa de longa data, mencionou silenciosamente uma tarde que a senhora Whitmore parecia mais leve de alguma forma. Outro funcionário parecia confuso. Ela sorri mais. Dona Alvarez assentiu lentamente. Sim, mas nunca quando o senhor Whitmore está por perto. Naquela sexta-feira à noite, Clara participou de uma exposição de arte beneficente com uma velha amiga da faculdade com quem ela havia se reconectado recentemente. Ela riu mais durante essas 3 horas do que nas semanas anteriores. Não porque algo extraordinário aconteceu, mas porque ninguém esperava que ela controlasse o tempo ou saísse mais cedo. Ao voltar para casa logo após as 21h, o carro de Damião ainda não havia chegado. Ela trocou para roupas confortáveis, fez um chá de camomila e acomodou-se na sala de sol com um cobertor no colo. Às 22h45, Damião entrou na mansão carregando outra pilha de arquivos. Ele notou as luzes brilhando suavemente da sala de sol e caminhou em direção a elas. Clara olhou do seu livro com um sorriso educado. Você está em casa? Estou, ele respondeu, quase esperando que ela perguntasse como tinha sido o seu dia. Ela não o fez. Em vez disso, colocou um marcador entre as páginas, desejou-lhe boa noite e subiu as escadas. Damião observou-a desaparecer pela escada.
Algo na troca pareceu incompleto, embora ele não conseguisse explicar por quê. Não houve discussão, nem decepção na sua voz, nem tristeza no seu rosto. Ela simplesmente parou de se estender para ele. Enquanto ele estava sozinho na sala silenciosa, o seu telemóvel vibrou com um lembrete de calendário que Emily tinha agendado para a semana seguinte. Cada compromisso, cada reunião, cada prazo apareceu exatamente onde deveria estar. Damião olhou em volta da mansão silenciosa e sentiu um vazio incomum a instalar-se. Sem perceber, ele tinha confundido o silêncio de Clara com compreensão, quando na verdade foi o primeiro sinal de que ela estava lentamente aprendendo a construir uma vida que já não dependia de esperá-lo. Na segunda semana após o aniversário de Clara, o ritmo da vida de Damião Whitmore tornou-se tão perfeitamente organizado que ele raramente precisava pensar em algo além da próxima reunião. Emily parecia antecipar cada detalhe antes mesmo que ele pedisse. Quando uma sala de conferências mudava de última hora, ela já tinha redirecionado todos. Quando o trânsito atrasava um convidado importante, ela ajustava a agenda sem interromper as suas conversas. Se ele pulava o almoço, um sanduíche fresco aparecia em sua mesa exatamente quando seu calendário mostrava uma abertura de 10 minutos. A sua reunião das 15 foi movida para as 15h15, lembrou-lhe Emily numa tarde, enquanto colocava uma pasta ao lado do seu laptop. Também mandei flores brancas para a esposa do Sr. Hawthorne. Hoje é o aniversário deles. Damião assentiu. Boa ideia. Ele assinou outro documento sem olhar para cima. Mais alguma coisa? Emily olhou para o seu tablet. A sua lavandaria será entregue antes das 18 e eu remarcei o voo de sexta-feira devido à previsão do tempo. Perfeito. A conversa durou menos de 30 segundos, mas tudo à volta de Damião continuou a operar com uma precisão notável. Na mansão Whitmore, a vida tornara-se igualmente organizada, mas por razões muito diferentes. Clara já não organizava os seus dias em torno da agenda imprevisível de Damião. Ela matriculou-se numa fundação de artes local que restaurava edifícios históricos em todo o condado de Fairfield. Frequentava reuniões de planeamento 2 vezes por semana, conhecia voluntários de diferentes origens e redescobria lentamente interesses que havia abandonado silenciosamente após o casamento. Numa manhã de sábado, ela saiu da mansão usando calças de ganga, um suéter leve e sapatos confortáveis para caminhar, em vez de esperar em casa, no caso de Damião, ter tempo livre inesperadamente. Dona Alvarez sorriu quando Clara pegou as chaves do carro. Voltará para jantar, senhora Whitmore? Clara devolveu o sorriso. Provavelmente não. Não mantenha a cozinha aberta para mim. Era uma frase simples, mas a equipa trocou olhares surpresos depois que ela saiu. Durante anos, o jantar sempre girou em torno da possibilidade de o Sr. Whitmore chegar em casa. Agora, essa possibilidade já não moldava as noites de Clara. Damião notou a diferença sem entender a sua causa. Ele chegou em casa antes das 20 horas naquele mesmo sábado. Foi mais cedo do que o habitual, pois um jantar de negócios fora cancelado. A mansão parecia incomumente silenciosa. Nenhuma música saía da sala de estar, nenhuma flor fresca aparecera no foyer. Ele afrouxou a gravata e perguntou a uma das empregadas onde estava Clara. Ela foi para a cidade esta manhã, senhor. Ela deve voltar logo? Ela não disse. Damião olhou para as escadas por um momento antes de ir para a cozinha. Serviu-se de um copo de água com gás e ficou lá mais tempo do que o necessário. Parecia estranho que ninguém soubesse exatamente quando Clara voltaria, mas ele rapidamente descartou a sensação como irracional. Ela merecia hobbies. Ela merecia amigos. Não era isso que ele queria desde o início? Por anos ele se preocupara que ela dependesse demais dele. Agora ela parecia independente, confiante e ocupada. Isso deveria ser uma boa notícia. Tarde naquela noite, Clara entrou silenciosamente pela porta da frente, carregando uma bolsa de lona cheia de esboços arquitetônicos e planos de restauração. Ela parecia genuinamente relaxada. Você ainda está acordado. Ela disse com uma surpresa agradável ao encontrar Damião a ler relatórios na biblioteca. Terminei mais cedo do que o esperado, respondeu ele. Como foi o seu dia? Maravilhoso. A palavra o pegou desprevenido.
Clara descreveu a preservação de um salão comunitário do século XIX. Ela riu de um voluntário idoso que insistia que cada prego torto tinha sua própria personalidade. Damião ouviu educadamente, mas depois de apenas um minuto, o seu telemóvel tocou. Emily enviara por e-mail notas de briefing revisadas para as negociações de segunda-feira de manhã. Desculpe, disse ele automaticamente enquanto olhava para a tela. Preciso de rever isto esta noite. Clara simplesmente assentiu. Claro. Ela pegou sua xícara de chá vazia e saiu da sala sem dizer mais uma palavra. Damião continuou a ler o e-mail, mal notando quando a porta da biblioteca se fechou. Do outro lado do corredor, Clara parou do lado de fora da galeria da família, onde fotografias emolduradas forravam as paredes. A maioria mostrava férias, eventos beneficentes e celebrações de feriados de anos anteriores. Em quase todas as fotos, Damião estava ao lado dela com um braço em volta dos seus ombros, sorrindo naturalmente em vez de verificar o telemóvel ou pensar na agenda de amanhã. Ela estudou uma fotografia tirada durante o seu primeiro outono em Connecticut. Depois, continuou escadas acima com um suspiro silencioso que não continha amargura nem esperança. Lá embaixo, Damião finalmente terminou o seu trabalho perto da meia-noite. Ao caminhar pelo corredor escuro, ele notou as luzes da galeria ainda brilhando suavemente. Pela primeira vez em anos, ele parou para olhar as fotografias ele mesmo. Ele demorou apenas alguns segundos antes de desligá-las e ir para a cama. Ele nunca percebeu que, enquanto Emily se tornara a pessoa que se lembrava de todos os detalhes da sua vida profissional, Clara silenciosamente começara a criar uma vida onde ela já não precisava se lembrar da agenda dele. Mais uma semana passou e a mansão Whitmore instalou-se numa nova rotina que ninguém planeou, mas todos aceitaram silenciosamente. A casa permaneceu imaculada. As refeições eram preparadas a tempo. Os jardins continuavam a florescer sob o céu nítido de outono de Connecticut. No entanto, algo invisível havia desaparecido dos seus corredores. Não era o barulho que faltava, era a antecipação. Clara já não olhava para as janelas da frente sempre que os faróis apareciam no fim da entrada. Ela já não pedia à senhora Alvarez para manter o jantar aquecido por uma eventualidade. Se Damião enviasse uma mensagem a dizer que chegaria tarde, ela simplesmente respondia, obrigada por me avisar, e continuava o que quer que tivesse planeado. Na maioria das noites, ela frequentava reuniões do Comitê de Restauro, visitava o centro de alfabetização ou desfrutava de jantares com voluntários que gradualmente se tornaram amigos genuínos. O seu calendário, outrora quase completamente vazio, exceto pela agenda de Damião, agora continha compromissos que pertenciam inteiramente à sua própria vida. Damião, entretanto, notou apenas detalhes dispersos que pareciam estranhamente fora do lugar. Numa terça-feira à tarde, ele se viu olhando para o relógio pouco antes das 18 horas e imaginando o que Clara poderia estar a cozinhar. Um segundo depois, ele se lembrou que ela não preparava o jantar há semanas. O pensamento desapareceu quando outra reunião começou. Na quinta-feira, ele chegou em casa antes do pôr do sol, com a satisfação silenciosa de terminar uma negociação importante antes do prazo. Pela primeira vez em meses, ele imaginou surpreender Clara com uma noite juntos. Ao entrar na mansão, ele esperava ouvir música da sala de piano ou encontrá-la arranjar flores no foyer. Em vez disso, a casa estava incomumente quieta. A senhora Alvarez cumprimentou-o com o seu habitual calor. Boa noite, Sr. Whitmore. Damião olhou em volta. Onde está a Clara? Ela foi para New Haven esta tarde, senhor. A Sociedade Histórica a convidou para falar sobre o projeto de restauração. Ela mencionou que pode ficar para jantar depois. Damião fez uma pausa. Ela não me disse. A senhora Alvarez respondeu gentilmente. Ela disse que assumiu que o senhor tinha reuniões esta noite. Ele verificou o telemóvel instintivamente. Havia de facto uma mensagem de Clara enviada pouco depois do almoço. Ela simplesmente tinha escrito: estou a ir para New Haven para o evento de preservação esta tarde. Espero que as suas reuniões corram bem. Ele nunca abrira. Escondida de dezenas de e-mails de negócios e alertas de calendário, a notificação permaneceu por ler.
Damião guardou o telemóvel de volta no bolso, sentindo um breve lampejo de desconforto que não conseguia explicar completamente. Ele vagou pela cozinha e abriu a geladeira. Em vez de recipientes rotulados para os seus jantares tardios, ele encontrou refeições cuidadosamente preparadas porcionadas para a equipa da casa e uma única prateleira contendo as compras de Clara para a semana. Fruta fresca, iogurte, chá de ervas e ingredientes para receitas que ela queria experimentar. A geladeira parecia organizada, mas de alguma forma desconhecida. Não girava mais em torno dele. Naquela noite, ele comeu sozinho na sala de café da manhã. A televisão permaneceu desligada. A chuva batia suavemente contra as janelas, enquanto o relógio de pêndulo marcava cada quarto de hora que passava. Ele se viu olhando para a cadeira vazia do outro lado da mesa várias vezes sem perceber. Do outro lado da cidade, Clara ria com outros voluntários depois que a apresentação terminou. Discutiram arquitetura antiga, história local e planos para trabalhos de restauro futuros. Uma das mulheres sorriu e perguntou: "Seu marido deve ter orgulho de tudo o que você está fazendo." Clara hesitou por apenas um batimento cardíaco antes de responder honestamente: "Espero que sim." Não havia ressentimento na sua voz, apenas incerteza. Ela percebeu que já não sabia se Damião sequer entendia. Ao voltar para casa pouco antes das 22 horas, Damião estava sentado na biblioteca com uma xícara de café intocada a esfriar ao seu lado. Ele olhou para cima quando ela entrou. "Como foi New Haven?" perguntou. "Correu bem", respondeu Clara com um sorriso genuíno. A sociedade aprovou financiamento para a próxima fase do projeto. Isso é bom. O silêncio instalou. Damião procurou outra pergunta, mas não conseguia pensar em nenhuma. Clara esperou educadamente por um momento, depois desejou-lhe boa noite e subiu as escadas. Assim que ela desapareceu de vista, a senhora Alvarez entrou silenciosamente na biblioteca para recolher a xícara de café intocada. Ela olhou para Damião com a honestidade respeitosa que apenas anos de serviço leal podiam conquistar. "Posso dizer algo, senhor?" Damião assentiu. "Claro." Ela segurou a xícara por um momento antes de falar. Um lar fica silencioso de muitas maneiras. Às vezes as pessoas param de falar porque estão zangadas. Às vezes param de falar porque já fizeram as pazes por não serem ouvidas. Damião franziu ligeiramente a testa. Clara não está infeliz. Ela simplesmente se tornou mais independente. A senhora Alvarez ofereceu um sorriso gentil, mas conhecedor, talvez. Mas aprendi algo ao longo dos anos. Ela fez uma pausa antes de acrescentar suavemente: "A pessoa que para de esperar é raramente aquela que parou de se importar primeiro." Depois que ela saiu da sala, Damião permaneceu sozinho ao lado do café frio, reprisando as suas palavras na mente. Pela primeira vez, o silêncio dentro da mansão Whitmore não parecia mais pacífico. Parecia que algo precioso tinha silenciosamente feito as malas muito antes de ele sequer notar que se fora. No sábado seguinte, chegou com um tipo de sol tranquilo de outono que fazia a mansão Whitmore parecer quase intocada pelo tempo. Gade. Damião cancelou as suas reuniões da manhã pela primeira vez em meses, dizendo a si mesmo que simplesmente precisava de um dia mais lento antes de outra semana exigente. Clara já tinha saído antes do café da manhã para uma oficina de restauro numa cidade vizinha, deixando para trás apenas uma breve nota para a senhora Alvarez sobre voltar antes do jantar. Damião vagueou pela mansão sem um destino particular, algo que não fazia há anos. Sem chamadas de conferência a preencher cada minuto, ele começou a notar detalhes que de alguma forma lhe escaparam. Flores frescas já não estavam no foyer. A sala de música permaneceu fechada. A estufa, outrora cheia de Clara a cuidar de orquídeas nas manhãs de sábado, estava vazia, exceto pela luz do sol a filtrar-se através do teto de vidro. Nenhuma destas mudanças acontecera de um dia para o outro. Elas simplesmente se acumularam enquanto a sua atenção permanecia fixa noutro lugar. Procurando um livro para ocupar a tarde, Damião entrou na biblioteca e vasculhou as prateleiras perto do canto de leitura que Clara sempre favorecera. Um volume encadernado escorregou da pilha, revelando um fino caderno de couro escondido atrás dele.
Ele estendeu a mão para devolvê-lo ao lugar antes de perceber que a capa parecia familiar. Era o diário que Clara frequentemente carregava durante os seus primeiros anos de casamento. Ele hesitou. Cada instinto lhe dizia para respeitar a sua privacidade. No entanto, outra parte dele lembrava-se das palavras da Sra. Alvarez da semana anterior. A pessoa que para de esperar é raramente aquela que parou de se importar primeiro. Após vários longos segundos, ele abriu cuidadosamente o caderno com a intenção de ler apenas o suficiente para identificar se continha algo importante que deveria permanecer escondido. As primeiras páginas o surpreenderam. Elas não eram preenchidas com reclamações ou raiva. Em vez disso, Clara registrara momentos comuns que queria lembrar. Damião finalmente tirou um domingo inteiro de folga. Caminhamos pela costa por 3 milhas e rimos por nos termos perdido. Outra página lia. Ele lembrou-se que eu amo canela e chocolate quente. Fez a minha semana toda. Damião sorriu fracamente. Ele lembrava-se desses dias. À medida que ele virava mais páginas, as entradas tornavam-se gradualmente mais curtas. Jantar cancelado. Reunião atrasada. Comi sozinha hoje à noite a sobremesa. Aniversário adiado devido à viagem. Ele prometeu que celebraríamos no fim de semana seguinte. O fim de semana seguinte foi riscado com uma única linha limpa. As páginas seguintes continuavam na mesma escrita silenciosa. Não havia acusações nem linguagem dramática. Apenas datas, pequenas esperanças e pequenas decepções que pareciam quase insignificantes por si só. No entanto, juntas formavam um padrão que Damião nunca vira antes. Uma página parou-o completamente. Era datada de quase 2 anos antes. Ele pediu desculpas por perder o jantar novamente. Percebi que estava mais feliz ao ouvir o pedido de desculpas do que a esperar que ele viesse para casa. Isso assustou-me. Damião fechou os olhos por um momento antes de continuar. Várias páginas depois, outra entrada apareceu sob o título: Coisas que deixei de fazer. A lista era dolorosamente simples. Esperar junto à janela da frente. Manter o jantar quente depois das 21 horas. Enviar mensagens para lembrá-lo de almoçar. Comprar presente surpresa só por comprar. Planear fins de semana antes de perguntar a agenda dele. Decorar a casa para sextas-feiras comuns. Damião olhou para as palavras por um longo tempo. Ele lembrava-se de cada hábito a desaparecer, mas nunca se tinha perguntado por quê. Ele assumira que Clara estava a tornar-se mais independente, nunca considerando que cada rotina em falta representava algo que ela tinha silenciosamente deixado para trás depois de esperar demasiado tempo. Perto do final do caderno, ele encontrou uma página sem data nenhuma. Continha apenas uma única frase escrita cuidadosamente no centro do papel. O amor não desaparece de uma vez. Às vezes simplesmente se cansa de esperar para ser notado. Damião engoliu em seco. As suas mãos de repente sentiram-se instáveis. Ele virou uma última página. Foi a última entrada completa, escrita na noite do aniversário de Clara. Não havia detalhes sobre o jantar, nenhuma menção a velas esquecidas ou bolo intocado. Apenas uma frase calma. Esta noite parei de esperar. E de alguma forma, isso doeu menos do que esperar. Damião baixou lentamente o caderno para a mesa. A biblioteca à sua volta permaneceu silenciosa, exceto pelo tic-tac constante do relógio antigo acima da lareira. Pela primeira vez, ele compreendeu que Clara não mudara numa única noite. Ela viera a desaparecer da vida que partilhavam, uma decepção silenciosa de cada vez, enquanto ele confundia o seu silêncio com paciência. A realização instalou-se nele com um peso que nenhuma crise empresarial jamais carregara. Porque números podiam ser reparados, horários podiam ser reescritos e contratos podiam ser renegociados. Mas ele não tinha ideia de como recuperar anos que haviam silenciosamente escapado sem nunca perceber que a sua esposa estava a escrever a história da sua distância, um dia comum de cada vez. Damião não dormiu naquela noite. Muito depois das luzes da mansão Whitmore se terem apagado, ele permaneceu sozinho na biblioteca com o caderno de Clara pousado na mesa à sua frente. Ele devolveu-o exatamente onde o encontrara antes que ela voltasse para casa.
mas cada frase permaneceu gravada na sua mente. Ele revisitou memórias comuns que outrora pareceram demasiado pequenas para importar. Os jantares que adiou, os fins de semana que cancelou, as mensagens que pretendia responder mais tarde, as promessas que desapareceram silenciosamente sob o peso de mais uma reunião. Por anos ele mediu o sucesso por tudo que conseguiu proteger fora de casa, nunca percebendo que a única pessoa que esperava dentro dela tinha carregado o custo. Ao nascer do sol, ele tomou uma decisão. Ele pararia de assumir que haveria sempre outra oportunidade amanhã. A manhã de segunda-feira chegou com a sua agenda habitual de reuniões, mas pela primeira vez Damião interrompeu a rotina ele mesmo. Mova minha reunião das 10 horas para quinta-feira, disse a Emily. Ela olhou para cima do seu tablet, surpreendida. É a revisão estratégica trimestral. Então eles sobreviverão sem mim por um dia. Emily assentiu profissionalmente e imediatamente começou a reorganizar os compromissos. Gostaria que eu desocupasse a sua tarde também? Sim. Ela fez uma pausa antes de perguntar se estava tudo bem. Damião hesitou. Não tenho mais certeza. Foi a resposta mais honesta que ele dera em anos. Ele dirigiu para casa logo após o meio-dia, levando um buquê de peônias brancas. Eram as flores favoritas de Clara da primeira primavera que passaram juntos em Connecticut. No caminho, ele parou na padaria que fornecera sobremesas para inúmeros eventos beneficentes na mansão. Pediu a tarte de limão que Clara sempre escolhia em vez de chocolate. Lembrar o detalhe apenas porque o caderno o forçou a revisitar dias mais felizes. Ao chegar, a casa parecia incomumente brilhante sob a luz do sol da tarde. Dona Alvarez sorriu educadamente ao abrir a porta. A senhora Whitmore está no estúdio, senhor. Damião encontrou Clara a arranjar desenhos arquitetônicos numa grande mesa. Rolos de planos de restauro, amostras de cores e fotografias históricas rodeavam-na. Ela parecia genuinamente absorta no seu trabalho, até que notou-o parado silenciosamente na porta. Você chegou cedo, disse ela com uma leve surpresa. Damião estendeu as flores. São para você. Clara piscou antes de aceitá-las. São lindas, obrigada. Mas o sorriso carregava a mesma gentileza polida que ela poderia ter oferecido a um vizinho atencioso. Já não continha a familiaridade sem esforço que um dia pertencera apenas a ele. Pensei que talvez pudéssemos almoçar juntos, sugeriu Damião. Trouxe sobremesa da padaria Hawthorne. Clara olhou para os esboços espalhados pela mesa. Eu agradeço. Na verdade, prometi ao comitê de restauro que me juntaria a uma videoconferência em cerca de 20 minutos. Pode esperar? A pergunta escapou antes que ele percebesse o quão injusta soava. Clara respondeu gentilmente em vez de defensivamente. É importante para várias pessoas, Damião. Fiz um compromisso. Ele assentiu imediatamente. Claro, eu entendo. As palavras soaram estranhamente desconhecidas porque pela primeira vez ele realmente entendeu. Ela construíra responsabilidades que já não giravam em torno dele. Gade. Naquela noite, Damião cancelou outra reunião de jantar e pediu à cozinha para preparar o salmão assado favorito de Clara com arroz selvagem e aspargos. Ele até acendeu velas ele mesmo, arrumando cuidadosamente a mesa como ela fizera outrora. Quando Clara desceu as escadas, ela parou por um momento, surpresa com o esforço. Isto parece adorável, disse ela. Partilharam uma refeição silenciosa juntos, falando sobre o seu projeto de restauro, o centro de alfabetização e as folhas a mudar nos jardins da propriedade. Damião ouviu atentamente, fazendo perguntas em vez de verificar o telemóvel. Mais de uma vez ele se pegou a alcançar o dispositivo antes de deliberadamente colocá-lo mais longe. Por um breve momento, ele sentiu esperança. Após o jantar, ele perguntou suavemente: Gostaria de dar um passeio pelos jardins? Clara olhou para as janelas onde a escuridão já se instalara lá fora. Talvez outra noite. Ainda tenho notas para preparar antes de amanhã. Tudo bem. Ela sorriu apologeticamente. Significou muito. Ela inclinou-se, apertou suavemente a mão dele por apenas um segundo e subiu as escadas, carregando seu caderno e pastas. Damião permaneceu na mesa muito depois dos pratos terem sido recolhidos. A noite tinha sido agradável.
Clara fora graciosa, atenciosa e genuinamente apreciativa. No entanto, algo essencial ainda faltava. Ela aceitara a sua gentileza sem se estender de volta para ele. Ele finalmente entendeu que o perdão podia começar com um sorriso, mas a confiança voltava muito mais lentamente. Flores, sobremesas favoritas e um jantar cuidadosamente planeado não podiam apagar anos de ausência silenciosa. Pela primeira vez na sua vida, Damião percebeu que já não estava a tentar ganhar uma discussão ou resolver um problema. Ele estava a tentar ganhar o seu caminho de volta para um lugar no coração de Clara que ele outrora acreditara que sempre lhe pertenceria simplesmente porque eram casados. 3 dias após o seu jantar silencioso, Damião chegou ao seu escritório esperando mais uma quinta-feira comum. Em vez disso, encontrou a sala de conferências executiva cheia de rostos tensos. Uma aquisição de propriedade a longo prazo que representara meses de negociações tinha inesperadamente estagnado. Uma das organizações de preservação envolvidas retirou o seu apoio durante a noite, colocando vários acordos relacionados em risco. Emily estava ao lado do ecrã de apresentação, resumindo calmamente a situação. O seu conselho votou contra a proposta ontem à noite. Sem o seu endosso, o Conselho Municipal está a adiar a aprovação final. Damião estudou os documentos espalhados pela mesa. Todas as projeções financeiras dependiam dessas assinaturas. Alguém explicou por que mudaram de posição? Emily abanou a cabeça. Apenas que já não acreditam que os compromissos de restauro sejam genuínos. Damião franziu a testa. A sua empresa já tinha alocado milhões de dólares para preservar marcos históricos relacionados ao projeto. A acusação não fazia sentido. Durante as próximas 2 horas, advogados, consultores e assessores debateram possíveis soluções. No entanto, cada opção parecia levar de volta ao mesmo obstáculo. Durante uma breve pausa, Emily aproximou-se silenciosamente dele. Há mais alguma coisa. Ela entregou-lhe uma pasta contendo cartas de organizações comunitárias. Ao percorrer as páginas, um nome familiar chamou a sua atenção: Clara Whitmore. Ela não estava listada como executiva ou porta-voz. Em vez disso, vários membros do conselho referiram-se a ela como a pessoa que pessoalmente convencera os grupos de preservação locais de que a família Whitmore genuinamente valorizava a restauração histórica. Damião olhou para cima, surpreendido. Clara conhece estas pessoas. Emily deu um pequeno aceno. Mais do que conhece. Ela trabalhou ao lado de muitos deles durante meses. Várias cartas mencionaram que confiavam por causa do envolvimento dela. Damião sentiu um estranho peso instalar-se no seu peito. Ele assumira que o trabalho voluntário de Clara era simplesmente um hobby que a fazia feliz. Ele nunca perguntara perguntas suficientes para entender o quão respeitada ela se tornara. Antes que ele pudesse responder, o seu telemóvel tocou. O nome da senhora Alvarez apareceu no ecrã. Desculpe incomodá-lo, senhor, disse ela gentilmente. Mas a senhora Whitmore pediu-me para lhe dizer que saiu cedo esta manhã para Hartford. Ela disse que houve uma reunião de emergência com o Conselho de Preservação. Hartford. Damião imediatamente olhou de volta para a pasta nas suas mãos. Sem dizer mais nada, ele desculpou-se da sala de conferências e instruiu o seu motorista a dirigir para norte. A viagem demorou pouco menos de 2 horas. Quando ele chegou ao edifício governamental histórico onde a reunião estava a ser realizada, o sol da tarde começara a suavizar-se sobre as ruas. Ele entrou silenciosamente na galeria pública, na parte de trás da sala. Clara estava perto da frente ao lado de arquitetos, historiadores e líderes cívicos. Ela falava com confiança calma, sem nunca levantar a voz. Ela explicou cuidadosamente por que a restauração responsável exigia paciência, transparência e compromisso a longo prazo. Ela nunca mencionou Damião pelo nome. Ela nunca o defendeu porque ele era o seu marido. Ela defendeu o projeto porque acreditava que as comunidades mereciam preservar a sua história, enquanto criavam oportunidades para as gerações futuras. À medida que as perguntas continuavam, Damião notou algo notável. As pessoas ouviam Clara com respeito genuíno. Elas confiavam no seu julgamento porque ela o conquistara através de meses de trabalho consistente, não por causa do nome Whitmore.
Após a conclusão da reunião, vários membros do conselho agradeceram-lhe pessoalmente. Um comissário idoso sorriu calorosamente. Senhora Whitmore, você passou mais fins de semana nestes locais de restauração do que a maioria de nós. A sua palavra tem peso porque você sempre apareceu. Damião permaneceu parado onde estava, incapaz de desviar o olhar. Por anos ele acreditou que ele sozinho protegia o legado Whitmore através de decisões de negócios e liderança. No entanto, enquanto ele construía contratos, Clara construía silenciosamente confiança. Ela fortalecera relacionamentos que nenhum dinheiro podia comprar. Ela protegera a reputação da família sem pedir reconhecimento. E ela fizera isso enquanto se sentia cada vez mais esquecida dentro do seu próprio casamento. Clara finalmente notou Damião à espera perto da saída. Uma surpresa genuína atravessou o seu rosto. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ela suavemente. Damião olhou para ela por um longo momento antes de responder. "Vim porque finalmente percebi que não sabia o que você estava realmente fazendo." Clara sorriu gentilmente. Nunca foi um segredo. Essas simples palavras o atingiram mais forte do que qualquer crítica poderia. Ela estava certa. Ela falara sobre reuniões, planos de restauração, voluntários e projetos comunitários durante meses. Ele simplesmente nunca ouvira o tempo suficiente para entender. Enquanto caminhavam juntos em direção ao estacionamento sob o céu pintado com as cores do final do outono, Damião não tinha ilusões de que uma tarde significativa pudesse reparar anos de negligência. Mas ele compreendeu algo que perdera por tempo demais. O apoio mais forte que sustentava o seu mundo nunca fora a assistente que organizava a sua agenda ou os executivos que geriam os seus negócios. Fora a mulher silenciosa a caminhar ao seu lado, fortalecendo fielmente a fundação da sua vida enquanto não pedia mais nada do que ser lembrada. As semanas que se seguiram não transformaram Damião de um dia para o outro, e ele já não esperava que o fizessem. Em vez de procurar um grande gesto que pudesse apagar anos de decepção silenciosa, ele começou a mudar as menores partes de cada dia comum. Ele silenciou o seu telemóvel durante o jantar, mesmo que partilhassem apenas 20 minutos pacíficos juntos. Ele perguntou a Clara sobre os projetos de restauração antes de mencionar o trabalho, depois ouviu até ela terminar cada história sem verificar uma única notificação. Ele aprendeu os nomes dos voluntários que ela admirava. Ele lembrou-se de quais edifícios históricos se tornaram os seus favoritos. Ele reorganizou silenciosamente as reuniões para poder assistir à reabertura pública do salão comunitário restaurado que ela passara meses a ajudar a preservar. Nenhum anúncio foi feito, nenhuma fotografia foi tirada. Ele simplesmente sentou-se na última fila e aplaudiu com todos os outros, quando Clara aceitou um certificado de apreço em nome dos voluntários. Ela notou-o apenas após o fim da cerimônia, e o sorriso surpreso que lhe deu perdurou na sua mente pelo resto da noite. O outono deu gradualmente lugar aos primeiros sinais do inverno. As folhas de maple desapareceram da longa entrada da mansão Whitmore, substituídas por galhos nus a estenderem-se para céus claros. Numa sexta-feira à tarde, Damião pediu um favor silencioso à senhora Alvarez. "Poderia ajudar-me a arrumar a sala de jantar exatamente como parecia há alguns meses?" Ela entendeu imediatamente. Juntos, arrumaram as mesmas velas brancas, os mesmos cálices de cristal, os mesmos talheres que Clara escolhera cuidadosamente para aquele aniversário esquecido. Damião dirigiu até a mesma padaria e encomendou outro bolo de chocolate com glacê branco delicado e pequenas estrelas prateadas. Desta vez, não houve plateia, nenhuma celebração planeada e nenhuma expectativa de que uma noite pudesse reparar tudo. Quando Clara voltou para a casa do centro de alfabetização logo após o pôr do sol, ela parou na porta da sala de jantar. A mesa familiar estava à espera sob o lustre quente, parecendo quase exatamente como na noite em que ela soprou silenciosamente uma única vela sozinha. Ela olhou da mesa para Damião, que estava ao lado dela sem flores, presentes embrulhados ou discursos preparados. Apenas a honestidade restava. "Eu sei que hoje não é o seu aniversário", disse ele suavemente.
Eu também sei que nunca poderei devolver-lhe a noite que lhe tirei. Clara permaneceu em silêncio, permitindo-lhe continuar. Por muito tempo, acreditei que proporcionar uma casa bonita significava que eu estava a cuidar do nosso casamento. Pensei que amar você no meu coração era suficiente, mesmo quando parei de o demonstrar com o meu tempo, a minha atenção e a minha presença. Continuei à espera de um futuro em que o trabalho abrandasse, e eu finalmente me tornaria o marido que você merecia. Ele olhou brevemente para o bolo intocado antes de reencontrar os olhos dela. A verdade é que o amanhã nunca chega para as pessoas que continuam a adiar aqueles que amam. Clara caminhou lentamente em direção à mesa. A sala permaneceu tão silenciosa que o leve tic-tac do relógio de pêndulo chegou do corredor. Damião acendeu uma única vela e deu um passo para trás em vez de ficar ao lado dela. Não estou a pedir que você esqueça nada, disse ele. Não estou a pedir que finja que esses anos não aconteceram. Eu só queria que você soubesse que finalmente entendo o que falhei em ver. Clara olhou para a pequena chama dançando sobre a vela. Meses antes, ela fizera um desejo antes de soprá-la sozinha. Hoje à noite, ela simplesmente a observou por um longo momento antes de se virar para Damião. Sabe o que mais doeu? Perguntou ela gentilmente. Ele abanou a cabeça. Não foi que você esqueceu um aniversário. Foi acreditar que, se esperasse um pouco mais, no ano seguinte seria diferente. Damião baixou os olhos. Eu sei. Clara estudou-o cuidadosamente. Ela não viu explicações apressadas, nem promessas baseadas em intenções futuras, nem a confiança de que tudo se resolveria de alguma forma. Ela viu um homem que finalmente aprendera que o amor não podia sobreviver apenas de suposições. Ela estendeu a mão, não para apagar o passado, mas para reconhecer o presente, e pousou levemente a sua mão sobre a dele. Não acho que a confiança volte de uma vez, disse ela. Nem eu, respondeu Damião. Então, vamos deixá-la voltar um dia comum de cada vez. Juntos, eles ficaram ao lado da vela até que a chama diminuísse lentamente. Nenhum deles se apressou a soprá-la. Partilharam fatias de bolo enquanto falavam sobre coisas simples. O centro de alfabetização, o salão comunitário restaurado, os jardins que floresceriam novamente na primavera, e o fim de semana silencioso que planeavam passar a caminhar pela costa de Connecticut, onde memórias mais felizes haviam começado. Lá fora, a noite instalou-se pacificamente sobre a mansão Whitmore, mas dentro da casa, algo quase esquecido encontrou o caminho de volta para casa. Não era a perfeição, nem a ilusão de que o amor nunca falha. Era a escolha de lembrar todos os dias que os menores atos de atenção são muitas vezes a prova mais forte de que um coração ainda pertence onde sempre deveria.